gente vai acompanhar agora o pronunciamento do presidente americano Donald Trump. A expectativa é de que ele anuncie o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Vamos acompanhar com a tradução de Marcelo Lins. Quando eu cheguei à presidência, eu prometi olhar para o mundo com olhos abertos e pensamentos novos. Não podemos resolver nossas questões repetindo as mesmas velhas análises e as mesmas velhas estratégias do passado. Antigos desafios precisam de novas abordagens. Meu anúncio hoje marca o início de uma nova abordagem no conflito entre Israel e os palestinos. Em 1995, o Congresso adotou a lei da embaixada em Jerusalém, determinando que o governo federal realocasse a embaixada americana em Jerusalém e que reconhecesse que esta cidade, e muito importante, é a capital de Israel. Essa lei passou no Congresso por uma enorme maioria dos dois partidos e foi reafirmado num voto unânime no Senado apenas 6 meses atrás. Mesmo assim, por mais de 20 anos, todos os presidentes americanos que me antecederam exerceram a renúncia a essa lei, recusando-se a transferir a embaixada para Jerusalém ou mesmo de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Os presidentes foram assinando essas renúncias, acreditando que talvez adiando o reconhecimento de Jerusalém como capital pudesse favorecer a causa da paz. Alguns dizem que faltou-lhes coragem, mas eles fizeram seu melhor julgamento baseados em fatos, como eles entendiam esses fatos na época. Mesmo assim, aí está o registro. Depois de mais de 2 décadas de renúncia, não estamos mais próximos de um acordo de paz duradouro entre Israel e os palestinos. Seria absolutamente loucura acreditar que repetir essa mesma fórmula exatamente produziria agora um resultado melhor ou diferente. Por isso, eu determinei que chegou a hora de oficialmente reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Enquanto presidentes que me antecederam fizeram disso uma promessa importante de campanha, eles não cumpriram isso. Hoje, eu estou entregando o que prometi. Eu analisei e julguei esse tipo de ação como sendo no melhor interesse dos Estados Unidos da América e também na busca pela paz entre Israel e os palestinos. Isso é um passo que já deveria ter sido tomado faz tempo para avançar no processo de paz e para chegar a um acordo duradouro. Israel é um país soberano, com o direito, como qualquer outra nação soberana, de determinar aonde fica sua própria capital. Agora, assumindo que isso é um fato, é também uma condição necessária para chegar à paz. Foi há 70 anos que os Estados Unidos, sob o presidente Truman, reconheceram o Estado de Israel. Desde então, Israel fez a sua capital a cidade de Jerusalém, a capital do povo judeu estabelecida em tempos antigos. Hoje, Jerusalém é a sede do moderno governo de Israel. É sede também do Parlamento de Israel, a Knesset, assim como da Suprema Corte de Israel. É ali também que está localizada a residência oficial do primeiro-ministro e também do presidente. Fica ali também o quartel-general de muitos ministérios do governo. Por décadas, presidentes americanos que visitaram a região, secretários de Estado, militares, também encontraram com seus parceiros israelenses em Jerusalém, como aconteceu comigo quando eu fui a Jerusalém no início do ano. Jerusalém não é apenas o coração de 3 grandes religiões, mas é também o coração de uma das mais bem-sucedidas democracias do mundo. Nas últimas 7 décadas, o povo israelense construiu um país onde judeus, muçulmanos e cristãos e pessoas de todas as fés podem viver livremente e praticar sua fé de acordo com a sua consciência, de acordo com suas crenças. Jerusalém é hoje
e precisa continuar sendo um lugar onde os judeus rezem no Muro das Lamentações, onde os cristãos caminhem às estações da Cruz do Calvário e onde os muçulmanos também rezem na mesquita de Al-Aqsa. Mesmo assim, por todos esses anos, presidentes representando os Estados Unidos declinaram da obrigação de reconhecer oficialmente Jerusalém como capital de Israel. Na verdade, nós desistimos também de reconhecer qualquer capital para Israel, mas hoje, finalmente, reconhecemos o oposto. Jerusalém é a capital de Israel. Isso não é nada mais nem menos do que o reconhecimento da realidade. E também é a coisa certa a ser feita, algo que tem que ser feito. E é por isso, consistente com a lei da Embaixada em Jerusalém, também estou determinando que o Departamento de Estado comece os preparativos para mudar a Embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Isso vai começar imediatamente o processo de contratar arquitetos, engenheiros e planejadores para que, quando a Embaixada estiver pronta, seja um tributo magnífico à paz. Ao fazer esse anúncio, eu também quero deixar claro um ponto. Essa decisão não tem como intenção, de forma alguma, de refletir que estamos desistindo do nosso comprometimento de perseguir um acordo de paz duradouro. Nós queremos um acordo que seja um grande acordo para os israelenses e um grande acordo para os palestinos. Não estamos tomando uma posição de reconhecer nenhum status final, incluindo aí também os limites específicos da soberania israelense sobre Jerusalém, nem a resolução sobre as fronteiras contestadas. Essas questões ainda ficarão a cargo das partes envolvidas. Os Estados Unidos continuam profundamente comprometidos em ajudar a chegar a um acordo de paz aceitável para os dois lados. É minha intenção fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir a construção deste acordo. É inquestionável que Jerusalém é uma das questões mais sensíveis nessas negociações. Os Estados Unidos apoiam a ideia de dois estados como solução, desde que isso seja acordado pelos dois lados. Enquanto isso, eu peço a todos os lados que mantenham o status quo do momento relativo aos locais sagrados, como o Monte do Templo, Hakan al-Sharif. Acima de tudo, o nosso grande pensamento está direcionado para a paz, que é o que merece toda a alma humana. Com as ações de hoje, eu reafirmo o comprometimento da minha administração em se alcançar a paz e segurança para toda a região. É claro que vai haver desacordos e vai haver ressentimentos relativos a esse anúncio, mas confiamos que no final de tudo, depois que passarmos por esses desacordos, chegaremos a uma paz e a um lugar muito melhor no que diz respeito ao entendimento e cooperação. A cidade sagrada deve trazer o melhor da humanidade, que nos elevemos até onde é possível, nunca segurando-nos para trás, de volta para as velhas brigas que foram ficando cada vez mais previsíveis. A paz nunca está além do alcance daqueles que estão querendo alcançá-la. Por isso, hoje, fizemos um apelo à calma, à moderação e para que as vozes da tolerância se sobreponham aos que defendem o ódio. Nossos filhos devem herdar o nosso amor, não os nossos conflitos. Eu repito, a mensagem que estou passando e que eu passei lá no histórico encontro na Arábia Saudita no início do ano, o Oriente Médio é uma região rica em cultura, em espiritualidade e história. O seu povo é brilhante, orgulhoso e diversificado, vibrante e forte. Mas o incrível futuro que aguarda essa região está sendo seguro
por causa do banho de sangue, ignorância e terror. O vice-presidente Pence vai viajar à região nos próximos dias para reafirmar o nosso comprometimento de trabalhar com os parceiros do Oriente Médio para derrotar o radicalismo que ameaça as esperanças e os sonhos das gerações futuras. Chegou a hora para os muitos que querem a paz que expulsem os extremistas do seio deles. É tempo, a hora é chegada para que todas as nações civilizadas e os povos respondam aos desacordos com debate razoável e não violência. E é tempo também para que jovens e moderadas vozes por todo o Oriente Médio peçam para si mesmas e defendam um futuro brilhante e bonito. Então, hoje, vamos nos dedicar cada vez mais a um caminho de entendimento mútuo e respeito. Vamos repensar os velhos pensamentos, abrir nossos corações e mentes para o possível e as possibilidades. E, finalmente, eu peço que os líderes da região, políticos e religiosos, israelenses e palestinos, judeus e cristãos e muçulmanos, que se unam a nós na nobre busca por uma paz duradoura. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, Deus abençoe Israel, Deus abençoe os palestinos e Deus abençoe os Estados Unidos. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente acompanhou, portanto, o pronunciamento de Donald Trump com a tradução simultânea de Marcelo Lins, que vai voltar daqui a pouquinho, justamente para falar sobre a repercussão. Olha, ele começou falando que antigos desafios precisam de novas abordagens e também dizendo que reconhecem, portanto, que Jerusalém é a capital de Israel. A gente está vendo as imagens ao vivo, portanto, dele assinando já um documento que justamente faz essa mudança de abordagem. Olha, ele mostra esse documento agora para as câmeras e a gente vai falar sobre essa repercussão toda desse pronunciamento que foi feito. Ele também anunciou já a mudança da Embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. O documento foi entregue ali, então Donald Trump deixa a sala. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com toda a repercussão sobre esse anúncio que foi feito. Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje é sempre dia 7 de dezembro. Hoje é sempre dia 7 de dezembro. Eu estou muito emocionada. A gente tá vendo diante dos nossos olhos Deus movendo a sua mão poderosa e fazendo profecias lindas se cumprirem diante dos nossos olhos. O arrebatamento, ele está mais perto do que a gente pode imaginar. Eu vou colocar um vídeo, vocês podem ver aí Donald Trump. Eu fiz questão de pôr esse vídeo porque isso é uma prova viva. É uma prova viva da profecia se cumprindo. Eu quero ler alguns textos, eu não sei nem como que eu vou fazer isso aqui agora, eu não sei nem como que eu vou falar, eu não sei nem como que eu vou expor esse vídeo aqui agora. Inclusive eu estou gravando esse áudio aqui, eu ainda não decidi se eu vou colocar o momento em que Donald Trump assina aquele documento, transferindo a capital, reconhecendo Jerusalém como capital de Israel, transferindo a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Eu não sei se eu vou pôr esse vídeo no início ou no final, então se tiver alguma gafe que os irmãos me perdoem, mas eu quero falar para vocês uma coisa. Prepara-te. Amados, Isaías, capítulo 43. Isaías 43 está dizendo o seguinte: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Se você ler a história de Jacó, que está lá em Gênesis, você vê que Jacó ele sai da sua terra depois de
roubar, entre parênteses, né? Depois de pegar a bênção primogênita de seu pai, Isaac. E ele vai para a casa de um parente chamado Labão. Ali ele fica, se eu não me engano, 20 anos trabalhando para Labão. E ele trabalha aqueles 20 anos, dentro deles 14 anos para comprar o direito de se casar com a mulher que ele ama, que foi Raquel. Mas aí ele se apaixona por Raquel, amor à primeira vista. Ele vira para o sogro dele, Labão, ele fala, olha, eu quero a tua filha, eu quero a mão dela, eu quero casar-me com ela. E aí Labão vira para ele e fala assim, você trabalha para mim por 7 anos que eu darei a mão de minha filha para você em casamento. Jacó trabalha por 7 anos e ele conta na história que ele não viu nem passar os 7 anos, de tanto que ele era apaixonado por Raquel, me perdoe. Portanto que ele era apaixonado por Raquel. Ele trabalhou aqueles 7 anos, dia, noite, ele trabalhou sem cessar. E aí então chegou o grande dia, e quando ele entra na tenda, ele dorme com esta mulher, achando que era Raquel. Quando ele vê, era Lia, a irmã mais velha. Lia era a irmã mais velha de Raquel, menos formosa. Mas não por isso, Jacó simplesmente se apaixonou pela mais nova, Raquel. E a Bíblia diz que Jacó ficou muito triste, foi lá reclamar com Labão, o sogro, que então fala, você trabalha mais 7 anos e eu te darei também Raquel como tua esposa, porque a tradição diz que você não pode pegar a mais nova e deixar a mais velha. Essa conversa, né, para que nenhuma das filhas ficassem sem marido. E então ele trabalha mais 7 anos, não viu passar dia, não viu passar noite, e finalmente ele se casa com Raquel. A palavra de Deus diz que ele desprezava Lia e amava Raquel. Ele desprezava Lia porque não era o amor da vida dele. Lia chorava diante de Deus por causa do desprezo. Deus, para honrar Lia, abriu o ventre desta mulher e ela deu os filhos a Jacó. Ela deu alguns filhos para Jacó, não me lembro quantos, não me perguntem. Dentre eles tem alguns filhos que hoje fazem parte das 12 tribos de Israel. Depois de muitos anos, Deus também abre o ventre de Raquel, que se sentiu humilhada. Deus também abençoou Raquel com 2 filhos. Se eu não me engano, um deles era José, né? Mas eu não quero entrar em detalhes. E depois de alguns anos, Jacó ele sai da terra de Labão praticamente fugido, porque ele trabalha mais 7 são 14, mais 6 anos ali. Labão fez de tudo para roubar, para embrulhar, para tratenê-lo, até que Deus deu a liberdade para Jacó, ele sai daquela terra. E ali ele tem esses filhos, num total de 12 filhos ele tem, com as mulheres, Lia e Raquel, e com suas, não sei se diz escravas ou concubinas, não sei como que se fala, não me lembro. Um total de 12 filhos. Esses filhos crescem, um belo dia eles vão caçar, vão para o campo trabalhar, era bem longe, e Jacó manda seu filho José para ter notícia dos demais irmãos. José vai. José chega ali, os irmãos invejosos, porque José tinha tido um sonho entre eles de, não sei se foi 11 ou 12 espigas de milhos que se prostram diante de um negócio assim. Eu sei que tem isso, eu sei que ele tem um sonho que o próprio pai, Jacó, chega a dizer, mas será que é possível que um dia eu e seus irmãos vamos nos prostrar diante de ti? E José, então, diante de tudo aquilo, sendo o filho preferido de Jacó, é vendido pelos seus irmãos para os egípcios. E José, então, ele tem mais não sei quantos anos ali na terra do Egito, ele começa a trabalhar para um senhor, e aí tem uma mulher daquele senhor que o assedia, ele não quis saber da mulher, ela manda dizer que ele estava querendo violentá-la, ele é violentado, ele é lançado numa prisão, e ele fica alguns anos naquela prisão. E até que um dia 2 pessoas que estavam presas também, o copeiro do faraó e acho que o paneteiro, né, umas que fazia pão, tiveram sonhos. José interpreta o sonho desses homens, um ia viver, o outro ia morrer, e ele fala, lembra-te de mim quando chegares na presença do faraó.
E aquele lá saiu da prisão realmente, tudo que ele disse se cumpriu, e o outro foi enforcado 3 dias depois. E a palavra de Deus diz que o tempo passou. José ali, sendo sempre fiel a Deus, como seu pai Jacó. Um belo dia o faraó tem um sonho. 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 não sei o que gordo, 7 não sei o que magro, enfim. E o faraó fica muito atordoado com aquele sonho, ele quer a interpretação do sonho, porque os povos antigos eram sábios e eles sabiam que sonho traz notícia, sonho traz profecia, sonho traz notícia, novidade, revelações. E ali então aquele moço que tinha sido, na prisão contemplado pela tradução do sonho que ele tinha, e foi liberto, ele se lembrou de José, chegou para o faraó e disse: certa vez eu tive um sonho e teve um rapaz na prisão, um judeu, e ele falou para mim o que era o sonho, e realmente 3 dias, acho que depois se cumpriu, e e o faraó manda chamar José. A Bíblia diz que eles então o vestiram, ele fez a barba, arrumou o cabelo, tomou um banho com certeza, e foi à presença do faraó. O faraó contou o sonho para ele, e aí ele fala: vai ter 7 anos de seca, de abundância na terra. A terra vai produzir realmente tanto, 7 anos de fartura e 7 anos de carestia, de seca total. Então eu mando o Senhor dizer para arrumar um homem responsável, inteligente, que possa administrar esses 7 anos de abundância, porque quando chegar os 7 anos de carestia, o Egito não morra de fome, o teu povo não morra de fome. O faraó fala: quem melhor do que você que pode interpretar esse sonho para administrar isso? E decreta: você vai ser o maior depois de mim, todo o império egípcio. E ali então José, ele faz todo o trabalho, ele ajunta, faz mandar construir celeiros, enche de trigo, enche de tudo quanto é provisão. E ali vem os anos de carestia, os anos de seca, e resumindo a história, os seus irmãos vêm parar no Egito para comprar trigo. E para surpresa de José, eles aparecem exatamente diante de José, que quando os vê, perde completamente a estafa, entra para um quarto e vai chorar. E naquele momento, ele entende que todo o sofrimento que ele teve aqueles anos todos, quando ele foi vendido, o tempo que ele ficou no preso e etc., foi Deus usando os irmãos dele para prover para o povo. E resumindo a história, José então vende trigo para eles e depois eles voltam de novo, e quando na segunda vez José pede para deixar um dos irmãos e manda trazer o irmão mais novo, que é o amor do pai Jacó, era seu irmão de sangue, eu imagino, ou alguma coisa parecida, que me perdoem a falha, eu não me lembro dos detalhes, mas ele era o filho mais pequenininho, mais novo, era o novo xodó do pai. E o pai chega a dizer: se vocês levam meu filho, acho que é Simeão, não lembro o nome do menino, se vocês levam meu filho e acontece alguma coisa, eu morro, porque eu não vou suportar de novo uma perda de um filho amado. E resumindo a história, José então se revela para os seus irmãos, manda chamar o pai, manda chamar todo mundo, reserva uma terra para eles, eles vêm todos, e ali então eles moram no Egito. O próprio faraó manda separar a melhor terra, o melhor do melhor daquela terra para a família de José. Se eu não me engano, eles vão no número de 70, 80 pessoas, eu não me lembro os números, apesar que seria importante lembrar, mas a Bíblia conta então que Jacó morre, depois José morre, depois passa 3 gerações depois de José. José consegue ver seus filhos, seus netos, seus bisnetos, depois passa muitas gerações. E a palavra de Deus diz que vem um novo faraó que não sabe de nada, não tem noção do que o povo judeu fez pela terra do Egito. O povo judeu cresceu em número imensurável na terra do Egito. E ali então entra a escravidão. Entra a escravidão porque aquele faraó ficou com medo daquele povo numeroso tomar posse da terra do Egito. Lembrando que José, quando teve os anos de seca, o Egito eu imagino que era pobre. Quando José chegou no Egito, o Egito poderia talvez ser uma pequena província ou coisa parecida. E ali então, naqueles anos de carestia, naqueles anos de seca, o povo que ia até o faraó, até José para comprar o trigo, eles pagaram com dinheiro.
Acabou todo o dinheiro, eles então começaram a pagar com seus animais. Acabaram-se os animais. Então eles chegam para José e falam: pode o Senhor deixar o povo morrer? Diga, o que nós podemos fazer? Dinheiro não temos, animais já não temos, mas nós temos a nossa vida, o nosso corpo, a nossa saúde e as nossas terras. E a gente promete que se o Senhor não nos deixar morrer, nos der o pão de cada dia, nós trabalharemos para o faraó e a nossa terra passará a ser do rei, do faraó. Foi ali então que o Egito conquista mais terras do próprio povo, e conquista escravidão, e conquista trabalho, e ali o Egito cresce, porque naquele período outros povos vinham comprar comida no Egito, e o Egito ali enriquece. Mais tarde, quando o faraó se esquece do que o povo judeu fez pela sua terra, provavelmente o Egito já era uma certa potência, já tinha uma certa imponência, e ele simplesmente faz do povo judeu escravos. Eu não quero estar aqui dizendo o que aconteceu no passado, eu não estava ali para ver, não sei, os livros falam tanta coisa, mas lendo a história em Gênesis, eu imagino que foi quando cresceu, foi quando apareceu o chamado Império Egípcio, onde as pirâmides devem ter aparecido e coisas do gênero, toda a imponência, né, todo o poder, a riqueza do Egito veio através do povo judeu, mas eu não tenho como provar. Enfim, 400 anos passam de escravidão. Aquele povo chega no momento que eles estavam sofrendo tanto, mais tanto, mais tanto, que eles levantaram um clamor aos céus. E a Bíblia diz que Deus então ouve o clamor do povo judeu naquela terra. E Deus então envia Moisés. Deus envia Moisés e Moisés resgata o povo. Ele envia aquelas pragas, Deus envia as pragas até matar o filho do faraó, porque o coração do faraó era duro. E olha, quando Deus está querendo ter juízo com alguém para consertar a vida, para resolver o problema, ele vai mandando aos poucos, ele vai mandando juízo aos poucos, até que quando ele vê que não tem jeito, ele manda o pior dos juízos, e foi o caso de o filho do faraó primogênito morrer. E o povo é liberto, sai às pressas antes do amanhecer. Comeram pão sem fermento, comeram cordeiro. Se uma família era pequena, não aguentava comer um cordeiro inteiro, se juntavam 2 famílias para que não deixasse nada, consumindo todo o sacrifício. E eles saem do Egito. Eles saem do Egito, passam 40 anos. E nesse período Deus manda as leis, Deus manda os decretos, Deus organiza esse povo incontável em 12 tribos. São as chamadas 12 tribos de Israel. Israel foi o segundo nome de Jacó. Jacó se chamava Jacó. Depois Deus o chama de Israel. Seus 12 filhos, cada um encabeçou o nome de uma das tribos. E aí, meus irmãos, a Bíblia continua quando o povo toma posse da terra prometida. E ali começa então o reino com juízes. E o povo não quer juízo, o povo quer um rei. E pede para o profeta: nós queremos um rei. Então Deus fala: eles não me querem como rei, então dê um rei para eles. É onde aparece o rei Saul, o primeiro rei de Israel. E Deus manda dizer: esse rei vai cobrar de vocês, ele vai judiar de vocês, ele vai ser duro com vocês. E o povo fala: não importa, nós queremos um rei. E tal foi dito. Saul foi o primeiro rei de Israel, não temeu a Deus no final do seu reinado, se suicidou. Mas Deus é fiel. O povo queria um rei. Então Deus levanta Davi e coloca Davi à frente daquele povo, e foram anos de reinado excelso. Davi conquista terras, alarga um território, cumprindo a profecia que Deus deu para Abraão. Areia, um povo mais numeroso do que areia. Isso ainda está acontecendo, essa profecia de Abraão, porque ainda não terminou. Depois vem Salomão, depois vem outros reis, e tem rei bom, tem rei mau, tem rei bom, tem rei mau, tem rei bom, tem rei mau. E Judá foi a última tribo que perdeu seu rei, que perdeu seu reinado, que perdeu suas terras, foi para o exílio na Babilônia. E
por anos e anos e anos ali passaram, depois Deus levanta um povo e traz eles de novo, eles levantam o segundo templo, até chegar o Império Romano. Chega Jesus nesse meio tempo, o rebento de Jessé, chega Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porém o povo judeu não o reconhece, não o aceita. Mas Jesus, ele cumpre todas as profecias, entre elas firmou-se as 70 semanas de Daniel, firmou-se na 69ª semana, 69. E está aí caminhando praticamente há 2000 anos todo esse trabalho. É onde nasce a igreja. E Deus tem feito um trabalho lindo com seu povo. Deus tem dado filhos, como Ele deu filhos para Lia. Ele tem dado filhos para a igreja, Ele tem abençoado a igreja. Mas ao contrário de Jacó, que não amava Lia, Deus ama a sua igreja. Mas Deus ainda está se lembrando que existe a segunda esposa, Raquel. Deus, Ele precisa terminar de tratar com o povo amado dele, cujo Deus, o Senhor, Israel. Deus tem ainda uma semana para lavar as roupas sujas com esse povo. Dores de Jacó, são as dores de Jacó. É onde Deus fala que vai reunir o seu povo. É onde Deus fala que os dará a terra prometida e será perpétua. E Jesus será o rei no meio do povo, porque a palavra de Deus, quando Jacó estava para morrer, ele deu uma bênção, ele trouxe uma palavra profética para cada um dos seus filhos, e o filho Judá recebe uma profecia em que, entre tantas coisas, ele seria o leãozinho, ele seria o leão feroz. E chega um momento que Jacó, diante de todas as profecias, que se você ler, você vai ver a descrição da vinda do Messias. Naquela profecia ele fala: Judá nunca perderá o seu trono. E a Bíblia chama Jesus de leão da tribo de Judá. Leão da tribo de Judá. Jesus, filho de Davi, será o eterno para todo sempre. Que seja louvado e glorificado. Amém. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Dá para entender por que Isaías fala isso? E que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate. Eu contei a história, meus irmãos. E a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, por causa dos patriarcas. Eu te amei. Darei homens por ti, e os povos pela tua vida, ó Israel. Não temas, pois, porque eu, Deus, sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte a entrega, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. Meus irmãos, o povo de Israel, quando Tito Flávio Vespasiano entrou e destruiu tudo, quem sobrou fugiu. E ali eles começaram a ser espalhados. Começou na Europa. Depois vem Hitler. E com a guerra de Hitler, a Segunda Guerra Mundial, os judeus se espalharam pelo restante do mundo. Vieram para as Américas e por outros lugares longínquos. Mas aqui Deus fala: trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. E todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei, e fiz. Traze o povo que ainda tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se, quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Traze o povo que ainda tem olhos,
mas é cego e surdo, ainda que tenha ouvidos. Os judeus, eles não aceitam a Jesus. E todas as nações congreguem-se, ajuntem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as tuas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. O meu servo a quem escolhi para que o saibais e me creiais e entendais que eu mesmo, sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e fiz-a ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amados, ontem foi dia 6 de dezembro de 2017, eu não sei se eu vou conseguir colocar esse vídeo ainda hoje, dia 7, mas eu posso dizer que no dia 6 de dezembro de 2017, nós vemos esse vídeo do presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, anunciando e assinando formalmente diante de todas as telecâmeras e toda a mídia internacional no mundo inteiro se viu falar. Ele anunciando que a partir de então decreta Jerusalém, capital da Israel. E ele transfere a embaixada americana para a capital. Uma embaixada só fica em cidades principais. Eu moro na Itália. Se eu preciso fazer passaporte para o Brasil, essas coisas, toda a burocracia, eu tenho que viajar até Roma. Que Roma é a capital da Itália e todas as embaixadas estão situadas em Roma. As embaixadas principais, em cidades que são reconhecidas. Mas a embaixada americana, o governo americano, é um governo poderoso desde sempre no mundo inteiro. E quando o governo americano anuncia, nós vamos para Jerusalém, porque nós americanos reconhecemos Jerusalém como capital da Israel, o mundo se estremece. Israel tem sido pedra de tropeço para as nações. Está chacoalhando o mundo inteiro. Glória a Deus. Em 1967, teve a conquista de Jerusalém pela primeira vez, depois de todo aquele da evasão por causa do Império Romano. Depois, em 1967, teve a conquista de Jerusalém. Chega 1948, existe um decreto em que Israel volta a ser nação. No ano de 1967, uma parte de Jerusalém volta a ser devolvida para Israel. E nove países se levantam contra Israel. E em 6 dias, que é a chamada Guerra dos 6 Dias, Israel obtém uma vitória espetacular, tomando posse de uma parte de Jerusalém. E agora, dia 6 de dezembro de 2017, Trump reconhece Jerusalém como capital de Israel. Quero lembrar os irmãos que o ano de 2017 é o ano do jubileu. Eu não vou procurar aqui na Bíblia porque eu não tenho estrutura para isso agora, nem emocional, nem não consigo fazer. Mas o ano do jubileu era o ano em que as posses eram devolvidas. Se um senhor judeu tinha um pedacinho de terra e ele tinha uma dívida com um senhor maior do que ele, com alguém qualquer que fosse, e ali, como o valor pela dívida, se pegasse a terra, pegasse talvez o próprio proprietário da terra e fizesse daquilo ali possessão daquele pelo qual ele devia, passavam-se 50 anos e no 50º ano a terra era devolvida, a escravidão era anulada. Então,
É o tempo da posse, é o tempo da liberdade, é o tempo de Israel tomar aquilo que é seu de direito. É o ano do jubileu. A palavra júbilo expressa alegria, comemoração, festa. E curiosamente, em 2017, nós vemos diante dos nossos olhos Donald Trump declarando para o mundo inteiro: Jerusalém é a capital de Israel. Até então, a chamada capital era Tel Aviv. E para os muçulmanos estava bem assim, qualquer coisa menos Jerusalém. Mas quando Donald Trump levanta esse anúncio, o mundo muçulmano vira de cabeça para baixo, porque eles não querem aceitar que Jerusalém é a capital de Israel. Porque na cabeça dos muçulmanos, toda Jerusalém pertence a eles. E se você estudar um pouquinho a história, você vai ficar de boca aberta, que coisa absurda eles têm feito com esse povo tão lindo que é o povo de Deus. Mas Deus é fiel. Ainda pode parecer tão pouco aos olhos de muito, mas quem está aberto, quem está observando o cumprimento das profecias, entende claramente que esse ocorrido é um marco na história da igreja, na história de Israel, na história da humanidade. Vocês vão ver, eu vou pôr o vídeo no final, decidi já. É um marco no final da humanidade. Por quê? Porque é Deus dizendo: eu sou o teu Deus, eu serei contigo. Quando passares pelas águas, serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amados, Deus é capaz de dar um povo inteiro, uma nação inteira por resgate de Israel, como ele fez com o Egito. Se você abre comigo em Apocalipse, capítulo 12, eu vou ler uma coisa de novo, porque eu bato nessa tecla e não desisto dela, estou muito concentrada nesse assunto. Apocalipse, capítulo 12, versículo 13 em diante. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Eu não vou ler Ezequiel, capítulos 38 e 39. Mas em Ezequiel, capítulos 38 e 39, fala-se de uma guerra chamada Gog e Magog. E a Bíblia conta sobre essa guerra que as nações que estão em torno de Israel vão se levantar contra Israel e marcharão contra Israel. Mas aí Deus entra no meio e confunde os seus inimigos e eles vão matar uns aos outros. E a palavra de Deus diz que eles serão feridos com uma praga tal que eles vão ter a pele queimada. E depois do ocorrido dessa guerra, a Bíblia diz que serão selecionados homens lá de Israel, homens especializados, e eles vão enterrar os ossos dos seus inimigos e colocarão um sinal em cima. E durante 7 meses, eles vão estar limpando a terra. E as armas de seus inimigos serão convertidas em energia para Israel. Amados, só uma guerra nuclear, somente armas nucleares enriquecidas com urânio podem ser convertidas em energia elétrica. Ninguém vai limpar por 7 meses uma terra, uma região que não tenha sido afetada por radiação, que não tenha tido ataques de armas radioativas.
Esses ossos, quando eles forem enterrados, eles vão estar carregados de radioatividade. Homens de Israel especializados, peritos, vão ter que se vestir adequadamente, vão ter que entrar naquela terra vestidos próprios para que a radiação dos ossos dos seus inimigos não os contaminem. E provavelmente vão enterrar essas pessoas em chumbo, né, em alguma coisa com chumbo. E em cima vão pôr um sinal dizendo material radioativo, para ninguém abrir o buraco e tocar ali dentro. E eles vão recolher nesse meio tempo as armas dos seus inimigos e vão convertê-las em energia. A única energia que a gente tem é a energia elétrica. Ezequiel profetiza tudo isso em Ezequiel 38 e 39. E tem o evento que o dragão, ele é atirado para a terra. O dragão é Satanás. O dragão é Satanás. E ele vai vir quente atrás da mulher. E nós já estudamos várias vezes que a mulher é Israel. Para aqueles que estão chegando agora, eu só te dou um adentro. Nós, Igreja de Cristo, viemos do povo judeu. Os apóstolos todos eram judeus. O nosso Senhor Jesus Cristo era um grande judeu. E nós nascemos dessa tradição desse povo. Começou lá. 50 dias depois do Senhor Jesus ter ido, veio um batismo com o Espírito Santo em forma de línguas de fogo. E quem recebeu esse batismo eram pessoas judias. E eles falavam línguas estrangeiras para os judeus que tinham sido exilados e todos os anos desciam a Jerusalém para comemorar as festas. E eles anunciaram então as boas novas do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos filhos da mulher chamada Israel. E se você ler todo o livro, o capítulo 12 de Apocalipse, você vê que viu-se no céu um grande sinal, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Sabe o que acontece? Nasceu-lhe, pois, o filho, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Apocalipse, capítulo 2, versículos 26 e 27. Identifica quem é esse varão que vai reger todas as nações com cetro de ferro. É a igreja. É a igreja de Cristo. Está lá em Apocalipse 2, 26 e 27, se você quiser ler a referência. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: filhinhos, nem todos dormiremos, mas num abrir e fechar de olhos seremos levados, seremos arrebatados por entre as nuvens e nos encontraremos com Cristo para todo sempre. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias, que se você divide aproximadamente por 360, 365, que é o tempo, né, dos dias do ano, você chega a 3 anos e meio. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então eu, João, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Senhor e a autoridade do seu Cristo,
pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isto festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amados, se a gente observa o livro de Apocalipse, capítulo 12, você vai ver que o filho varão é arrebatado para junto de Deus. Logo depois, como o dragão não consegue devorar a criança, ele desce para a terra, furioso, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, para ser preciso 7 anos. E ele desce com toda a fúria para pegar a mulher que dera à luz ao filho varão. Só que a Bíblia fala, ele vem para arrebatar, arrebentar, acabar com essa mulher que é Israel, e a mulher foge para o deserto com asas de águia. Deus eleva seu povo ao alto e o esconde debaixo, dentro do seu esconderijo. Satanás abre a boca como um rio. E no livro de Apocalipse, quando a gente ouve falar de mar, de águas, muitas águas, são povos, nações, tribos, línguas. Então, em Gog e Magog, a palavra de Deus diz que várias nações vão se levantar contra Israel, para arrebentar contra Israel. Vai ser um levante como nunca houve. Israel foge para o deserto com asas de águia. E aí vem aquela multidão para arrebentar com Israel, mas a Bíblia diz que a terra abre a boca e engole o rio. É a descrição de Gog e Magog, Ezequiel, capítulos 38 e 39. A palavra de Deus diz que a mulher vai ser guardada por 3 anos e meio. Esse é um detalhe. E se você vai ler Daniel, você vai ler o meio tempo em que o anticristo se manifesta da terra, tem um momento que diz que ele fará um pacto de paz por 3 anos e meio. E na metade do pacto ele rasga, porque ele vai querer ser adorado dentro do templo. E o povo judeu não vai aceitar. Então o que vai acontecer? Ele vai se voltar contra o povo judeu e vai perseguir o povo judeu. E sabe quem é que vai parar essa guerra? Jesus Cristo, descendo do céu, montado num cavalo branco, com as vestes salpicadas de sangue, com o exército dos seus santos junto com ele. Ele desce, ele mata o anticristo com o sopro de sua boca e todos os seus inimigos lançados debaixo de seus pés. E ali a Bíblia diz que ele inicia o chamado governo, reino milenar. Glória a Deus. O Senhor está querendo falar conosco, meus irmãos. Donald Trump levantando essa coisa chamada a embaixada americana vai passar para Jerusalém, já está decretado e a coisa já começa. Ele fala na entrevista, a partir de agora nós já vamos começar a trabalhar para isso. Já está sacudindo as nações em torno de Israel, que eles não vão aceitar. Eu não sei quem que é o anticristo. A Bíblia diz que ele tem um semblante feroz, mas ele fala como cordeiro. Tem gente falando que é o presidente da França. Tem quem diz que foi Barack Obama. Tem quem diz que é o príncipe Williams. Tem quem simplesmente não sabe. Tem gente já dizendo, pode ser até o próprio Donald Trump o anticristo. Porque se você para observar e realmente ele tem um semblante fechado. Toda vez que ele fala, parece um menino com birra, aquela cara fechada, séria. Mas quando ele abre a boca, ele fala como um cordeiro, ele fala de justiça, de resolver. Quando Donald Trump fala, dá prazer de ouvir, porque ele promete coisas que o nosso coração está cheio de vontade de ver. Justiça, a limpeza da terra dos muçulmanos, esse povo radical que está querendo tomar posse de tudo e perseguir os cristãos, entre outras coisas.
Não sei se ele poderia ser o anticristo. Eu sei que nesse momento, vendo esse homem fazer tudo que ele está fazendo, eu, como uma boa cristã que sou, prefiro pensar que Deus está usando este homem literalmente. E esse homem realmente é um homem que teme a Deus. E ele está abençoando Israel porque ele tem noção de que ele precisa fazer isso por temor a Deus. E Deus o abençoará e o tirará desse cenário, quem sabe até mesmo no arrebatamento. Como uma boa cristã que eu sou, eu acho que é justo que a gente pense o bem para o próximo e não que ele vai ser queimado no inferno. Eu não sei quem que a gente sabe que vai ou que não vai. Eu prefiro pensar que ele é um homem, um instrumento que tem sido usado por Deus poderosamente para começar a cumprir essas profecias. Mas o que eu quero dizer com isso tudo é que a Bíblia fala: quando disserem paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. E se você lê o Apocalipse, se você lê as 7 trombetas, os flagelos, os selos e tudo mais, quando ele inicia, meus amados, quando inicia a grande tribulação, você não vê período de paz na terra. Eu não consigo entender onde tem gente que diz que o anticristo durante os 3 primeiros anos e meio vai trazer um reino de paz na terra. Se a Bíblia diz que ele vai perseguir os cristãos, vai matar os cristãos, vai impor a marca da besta, vão adorar a besta. Eu posso tentar entender que essa chamada falsa paz vai acontecer para aqueles que são seguidores do anticristo, que tiverem a marca da besta, porque eles vão ter tempo até para adorar a besta. E eles vão comprar, eles vão vender, eles vão casar, eles vão trocar presentes quando as 2 testemunhas forem mortas em praça pública. Então, eu posso até imaginar que para os seguidores da besta e do anticristo haverá uma certa prosperidade. Porém, em contrapartida, se você continua lendo, as 7 trombetas, os selos, vão estar acontecendo, as 7 taças, a ira, vai ter tormento para aqueles que não são de Deus, juízos. Então, eu não sei se vai ter um tempo de paz na terra 100% preciso. E não quero nem descobrir, não quero estar aqui para ver. Mas a Bíblia diz que quando disserem paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. E curiosamente, não se ouve falar desde o dia de ontem, já há um bom tempo que a gente está escutando, mas freneticamente, com tanta ênfase, sobre paz e segurança. Donald Trump mesmo chega a dizer: eu não acredito que todos esses anos, quando a gente quis trazer a embaixada para Jerusalém, os presidentes antepassados a mim não quiseram fazer, porque eles preferiram deixar do jeito que está, acreditando numa paz e numa segurança entre os palestinos e os judeus, mas nunca teve. Então esse troço de não transferir a embaixada não serviu de nada, paz não tem. Então nós vamos transferir, porque o que é justo é que Jerusalém seja reconhecido como capital de Israel. Ponto e basta. Tanto não muda nada. Mas espero e trabalharemos e faremos o nosso melhor para que a gente encontre uma condição de paz, de segurança entre Israel e Palestina. Então, amados, eu não sei se vai ser nesse meio tempo, eu não sei se vai ser quando a tal embaixada se transferir precisamente, fisicamente, abrir as portas, inaugurar e estiver ali em Jerusalém. Não sei se vai ser nesse período depois, num tempo depois de que a embaixada vai estar em Jerusalém, mas vai tudo estar em torno do discurso da paz e da segurança. O mundo está pedindo paz e segurança. E a Bíblia diz: quando disserem, paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição. Mas uma coisa eu sei, que o arrebatamento da igreja, ele acontece antes que a mulher fuja para o deserto, antes de Gog e Magog. E eu acredito de todo o meu coração que Gog e Magog vai acontecer dentro dos 3 primeiros anos e meio. Porque se o anticristo vai rasgar o acordo de paz na metade da semana, que tem 7 dias, isso só pode acontecer dentro dos 3 primeiros anos e meio. Porque a grande tribulação é composta por exatamente 7 anos.
E os outros 3 anos e meio, o anticristo vai perseguir Israel e vai inaugurar a guerra chamada Armagedon, que está descrita lá no livro de Mateus, capítulo 24. Basta você ir lá e ler. Quem estiver na Judéia não fuja. Fuja, né? Quem estiver na Judéia, fuja. Quem estiver em cima do telhado não desça para pegar a sua capa. Orem para que a tua fuga não seja no inverno. Ai das mulheres que estiverem grávidas. E talalá, talalá, talalá. Então, meus amados, esse vídeo, esse áudio, ele serve para sinalizar que o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Eu, Ana Paula, não tenho dúvida disso. Não tenho a menor dúvida de que o arrebatamento vai acontecer literalmente a qualquer momento. Então, prepare a tua vida. Eu tenho outro vídeo para colocar já no canal. Eu decidi fazer esse aqui agora e vou tentar colocar esse primeiro do outro. O próximo vídeo ele fala de como renunciar a ti mesmo, de como servir a Deus. E se você prestou atenção, é assim que o Senhor tem tratado conosco. Ele tem nesse meio tempo procurado enfatizar de a noiva estar se preparando, como que nós temos que nos comportar, como que nós temos que fazer, porque isso vai ser imprescindível. Isso será imprescindível para a nossa partida. O Senhor está às portas. Maranata. Amém, amém e amém.